Eu sempre gostei de fazer exercício físico, assim. E quando eu parei, teve uma época na faculdade que eu deixei de ter dinheiro, que aí eu comecei a treinar na rua porque eu não tinha dinheiro pra pagar a academia. Mas eu mantinha isso porque, mesmo que fossem pequenas ações, meditar, lia também todos os dias, essas pequenas ações que eu fazia ali, mesmo que eu tivesse menos tempo, eu até falei isso no outro podcast, que eu sentia que eu tava sendo pago pra isso. Eu sentia que eu tava sendo pago pra... Porque foi o primeiro trabalho na minha vida que eu não era pago só pelas horas que eu tava sentado trabalhando. Eu era pago pelas 24 horas do meu dia. Eu era pago pra dormir. Eu ganhava dinheiro dormindo. Eu era pago pra meditar, era pago pra me exercitar. Então eu colocava esses esforços porque eu julgava que isso ia me fazer mais sharp, mais preparado pra fazer o trabalho, pra estar mais esperto nas minhas reuniões, pra estar mais esperto no trabalho. Só que assim, era uma rotina que eu não tinha tantos luxos e tanto tempo livre quanto eu tenho hoje. Até mesmo que eu lia. Eu lia só conteúdo relacionado ao meu trabalho. Hoje eu, tô na missão de zerar a obra de Platão. Outro dia o cara me perguntou, mas o que isso ajuda no tráfego pago? Eu falei, nada. Mas mentira, eu quero ler, entendeu? Sim. Ajuda, mas... Lógico que ajuda. Mas é muito mais indireto. É muito mais indireto, Mas ajuda. É uma coisa que o cara que tem tempo, ele pode fazer no final. Sim, ele vai ter um com arcabouço certeza. intelectual muito maior. não vou falar pra um gestor de tráfego novo, não vai ler Platão que vai te ajudar muito. Você não converte que você não entende Platão. É isso. Mas tem um ponto interessante, né? Como as pessoas que estão em casa, elas estabelecem umas relações de causalidade que não tem nexo nenhum. Sim. Em finanças, por exemplo, eu já vi gente pensar assim: o rico gasta muito. Logo, para eu me tornar rico, eu vou Eu tenho que gastar muito. Irei atrair as coisas se Meu eu Deus gastar. do céu. Eu fico pensando, Eu acho que vai a conta, atrair dívidas. a conta chega e vai ser alta. Então o cara olha lá você na beira de gelo hoje e fala, não, isso aqui é o segredo. E na verdade não. Aí você falou, não, pedi iFood. Ele tá lá, iFood. E aí eu vou economizar o tempo de cozinha, etc. E o bom é que as pessoas, geralmente, elas anotam os detalhes que são confortáveis a ela. Nunca os que são desconfortáveis, Ele ignora né? 16 horas de trabalho por dia. Essa Fala, parte meditar. É. iFood. E você, Caio? Exatamente. Pergunta era o que eu fazia lá atrás que eu não faço mais hoje. Ou não, ao contrário. Como era a sua rotina lá Como é que era a atrás? tua rotina? Cara, minha rotina, principalmente lá atrás, era, diferentemente de hoje, era muito atrelada ao suprimento das minhas necessidades básicas. Tava no primeiro degrau da pirâmide de Maslow ainda. Ali! Por exemplo, ele tava bem. Uma vez eu encontrei um menino no aeroporto, ele devia ter uns 19 anos de idade. Me acompanhava. Caião, pô, te acompanho também, sou vendedor também. Eu acho que vendia seguro, se não me engano. Acabei de estar numa empresa de venda de seguro. Tô lá, vou dar meu melhor, faz 2 meses, me dá alguma dica. Falei, legal, bacana. E eu tô pensando em fazer o Ironman. Aí, então, a primeira dica, não faça. Não faça Ironman. Tu vai ganhar menos, vai ferrar, vai ficar em último, não vai escalar, não vai passar na rampagem. Por quê? Não tem jeito, o cara escolhe uma renúncia. Então, por exemplo, quando eu comecei minha vida como vendedor, eu era aquele cara que eu sempre treinei desde os 15 anos de idade. Eu entrei numa academia, e aí em um ano e pouco eu comecei a ficar fortinho, eu me senti bem. É aquela coisa, já que eu sou baixo, eu tenho que ser forte. Eu tava indo dizer isso. A gente tem, tipo, a mesma altura. Eu falei, se a gente é baixinho... Já tem que eu tenho 82, eu tenho que ter 42 de braço, né? Aquela coisa. E Eu tenho um 7,4, eu já já não sei o que é isso, mas pode continuar. Eu tenho um 7,3, eu tô no meio termo entre vocês. Meu Deus. E aí eu lembro que eu tinha que fazer uma escolha. E pra mim foi, entre aspas, importante, mas eu também me liguei que é aquelas coisas, tá tudo bem, Caio, tá tudo bem se você não treinar mais todo dia, cara. Você tá conquistando uma parada que você colocou. Então eu comecei a dormir menos, eu comecei a me alimentar pior. Mas uma coisa que eu falo pra todo mundo, que às vezes é muito injusto, às vezes a pessoa acompanha a rotina de alguém que tá muito lá na frente, e bicho, ó, pra todo mundo que acompanha, não é a minha realidade hoje, é a minha realidade de quando eu comecei. Minha realidade era diferente. Obviamente não significa que lá era mais desafiador, hoje o nível de desafio é outro. Então lá era mais braçal. Hoje é muito mais tático e estratégico. Então, eu acho que a minha rotina, o que ela mudou principalmente, de hoje do meu começo pra agora, é que tinha coisas que eu fazia, que eu faço hoje, que eu não... E assim, mesmo se eu volto, eu não faria. Que por mais... Senão a gente pinta de um jeito diferente, né? Eu dormi... Pô, teve anos que eu fiquei 5, 6 horas dormindo por noite. E tá tudo bem. Pra mim, eu acho que é só importante relembrar as pessoas. Beleza, cara, você tá se dedicando aí, tá indo dormir meia-noite, acordando às 5. Aquela coisa, vai, eu sei que é importante, mas tem que ter prazo de validade. Dormir é importante, entendeu? Tem que ter prazo de validade. Porque senão eu seria muito injusto. Você tem que dormir 9 horas. Pô, eu já virei noite. Eu já fiquei fazendo reunião até meia-noite, depois acordava às 5 horas, porque eu tinha que visitar cliente às 7. E eu tive que fazer isso. Se eu volto, eu faço a mesma coisa, porque foi isso que me levou até hoje.
Então, mas aí aos poucos, na hora que você vai triunfando, você vai recomprando de volta esse tempo pra você poder colocar em momentos estratégicos, eu acho que é a grande sacada, entendeu? Todos nós aqui, se a gente volta à nossa rotina, a gente viu que a nossa rotina é diferente. É bem diferente, total. E eu acho que o fato desse negócio de recomprar é muito bom, né? Porque você tem que abrir mão das coisas e depois você vê o que é inegociável pra você e aí você recompra isso. E as pessoas, elas realmente, elas olham e falam, então eu tenho que fazer exatamente igual. E quem é jovem pode abrir mão de um pouquinho, não é de saúde, mas é desse conceito de fomentar a saúde, porque você ainda tem Não precisa ter o equilíbrio todo o tempo na vida, né? Você tem um combustível maior, É. entendeu, ainda. Então dá pra você gastar mais. Não precisa, até porque a gente evolui no desequilíbrio. Exato. Eu só fugia da extremidade. Pra mim tem uma frase de quem é, Bruno? Essa frase é de Aristóteles? Eu acho que é dele. Que a grande sabedoria da vida é encontrar o meio termo entre dois extremos. Ele tem essa ideia da doutrina do meio termo. A doutrina do meio termo. Eu só fugia das extremidades. Tipo assim, cara, eu não vou conseguir treinar como antes. Eu só não posso ficar com sobrepeso, cara. Porque aí o trade pode ser que não vale a pena. Parece uma bucha que não valeu a pena. Então eu fugia das extremidades, assim. É aquela coisa, eu não vou conseguir comer direito. Mas não vou também virar o canhão pro cachorro quente. Só fast food. Total. Entendeu? Então Porque aí cai o seu desempenho sabe também, aquela coisa? né? Nenhum sucesso nos negócios justifica um insucesso na saúde. A minha estratégia é, não vou conseguir ter uma rotina que eu me orgulhe. Mas eu vou fugir da extremidade. Você tinha limites até onde Eu podia. era aquele cara que eu me protegia das minhas desculpas, né? Porque às vezes, tô trabalhando muito, então tá tudo bem se eu exagerar. Não, eu fugia do exagero. Eu mereço, né? Aí aquela coisa, sempre reunião na hora do almoço, aí todo mundo pediu alguma coisa, por favor, um frango com legumes. Frango com legumes, não era pesado, eu nem sei como a pessoa fazia o frango, se era na manteiga, sei lá como é que é. Com certeza era melhor do que batata frita. Mas era melhor, então eu fugia das extremidades. Essa era a minha estratégia quando eu sabia que eu tava descompensado. Eu tinha uma consciência, Caio, foge das extremidades. Isso é bom. É aquela coisa, só conseguia treinar mais de final de semana que era mais tranquilo, beleza, 2 dias, mas não fica absolutamente sem fazer nada. Então eu fugia das extremidades. Foi essa a minha estratégia, porque eu não acredito em equilíbrio, eu acredito em um acordo com quem se ama e com você mesmo, entendeu? Tem que ter um acordo com você e com as pessoas que você ama. Então, pra mim, esse acordo foi fundamental. E você vai fazendo sacrifícios hoje pro... Tipo assim, eu sou muito... O meu trabalho, parte do meu trabalho é deixar a vida do Pedro do futuro mais confortável e mais feliz, né? Então, tipo assim, você se ferra no presente pra deixar o seu eu do futuro mais feliz, com uma situação melhor, com mais horas de sono. Então, você vai fazendo os sacrifícios hoje pra essa troca no futuro. Aí, só que o problema é o quê? A maioria das pessoas, elas não conseguem ter essa visão de que, pô, esse desprazer? Desconforto. Esse desconforto do presente, ele vai se pagar, ele vai ter a recompensa de longo prazo, né? A gente é meio ruim de fazer a visualização de como que vai ser a nossa vida. E às vezes a gente faz errado, às vezes. É tipo, quem nunca topou alguma coisa, sei lá, topei um convite pra sair com os amigos, jogar imagem em ação com os amigos. O exemplo foi muito ruim, mas... Não chama mais, eu amor. topei Pedro? jogar... Tá vendo como você tava certo em não chamar mais o Pedro? Não, e esse convite dessa imagem em ação, eu fui a gente chamou convidado, ele, eu não fui. a gente chamou ele. Mas você topa... Mas você se arrependeu agora que a gente contou várias histórias. Você perdeu. Se apegue ao exemplo. Se apegue ao exemplo. Foi a Hipotético. melhor vez do mundo que eu joguei imagem em ação. Mas você pode prosseguir, Pedro. Sim. O exemplo é o seguinte: você topou e jogar imagem em ação com os amigos. Você chega lá e tudo que você consegue pensar é: meu Deus, o que eu tava na cabeça a hora que eu topei estar aqui com esses amigos, entendeu? Eu não queria estar aqui, queria estar na minha casa Chato descansando. pra caralho. Edu, acompanha o Pedro até a saída. Corta Vai prosseguir só com o Caio daqui em diante. Corta o microfone dele, por favor. Mas a moral da história é: a gente é muito ruim de conseguir visualizar o futuro. Sim. A gente tem o grande poder da imaginação, só que é uma coisa que a gente tem que exercitar. E as pessoas têm dificuldade de ver, tipo assim, pô, esse sacrifício que eu tô fazendo agora, ele vai pagar os dividendos no futuro. Eu tô fazendo um favor pro meu eu do futuro. E é óbvio que você também não pode viver no extremo só de fazer Sim. favores pro seu eu do futuro, né? E ó, em defesa do casal, na época que vocês tinham saído de um evento, e aí eu Não. lembro de toda a Tava uma dinâmica. maluquice. E Ariel também tava com algum problema de saúde. Ariel é a cachorra. Tinha algum problema de saúde, então. Tinha várias coisas acontecendo e vocês ainda tinham um evento no outro dia. Enfim, não dava mesmo. Exatamente, vocês sacrificaram. Eu queria jogar acredito imaginação. que vocês queriam. Eu realmente acredito no meu coração que eles queriam ir. Eu achei que foi a maior humilhação pela qual eu já passei em toda a minha vida. Mas fica um outro convite. Tudo bem, Isso pode tudo ser bem. corrigido.